Prontinho. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? A Tá senhora dando para conhece escutar? o Paulo Roberto? Conheço. Qual que é a sua relação com ele? Só porque ele é irmão do meu pai, eu conheço ele de ir lá no barracão às vezes, Ele é passear com a irmão do seu cachorra pai? Ele é seu do meu tio? pai de santo. Eu sou Sim, espírita, sou entendi. filha de santo Tá do bom, Anderson. entendi. Defesa inicia perguntando. Boa tarde, Suemi. Suemi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber da senhora, né, de forma assim bem abreviada, o que a senhora viu no dia dos fatos, no dia que aconteceu a prisão do Paulo Roberto. Se a senhora estava dentro do centro, fora, o que aconteceu, saber sobre as agressões, saber o que a senhora ouviu falar da droga, conte para nós tudo que a senhora sabe. Por favor, muito obrigado. Nós estávamos fazendo um trabalho ritualístico, mais ou menos por volta de 6 e pouco, já estava escurecendo. Quando eu escutei uns gritos, era o Júnior, que eu conheço ele como Júnior, entrando e gritando, pedindo por socorro. Quando eu subi, que eu cheguei até lá, ele estava no chão com a moto em cima dele, o policial em cima da moto, e ele estava caído de costas para o chão e a algema para frente. Estava todo ensanguentado, soltando sangue pela boca, pelo nariz, pedindo, agonizante mesmo. Até pedi para o policial que ele estava morrendo, porque literalmente ele estava morrendo. Ele estava sufocando com sangue. Como eu sou técnica em enfermagem, eu pedi para o policial sair de cima dele, porque a pressão poderia até causar alguma coisa pior, porque a gente não sabia o que era. Na realidade, a gente não sabia se ele estava esfaqueado, se ele tinha levado tiro, se ele tinha apanhado, se ele tinha. E aí foi quando meu pai pediu para eles, o policial sair de cima dele, e o policial saiu de cima dele para pedir socorro, tentou levantar o Júnior, que estava muito debilitado, não conseguiu, ele ficou sentado. Foi quando eu desci para poder pegar alguma coisa para limpar aquele sangue todo. Quando eu subi, ele já não estava mais sentado lá, e o portão estava fechado e os policiais xingando, que aquilo ali era um inferno, que era um centro de macumba, que as pessoas que estavam ali eram capetas. Eles pularam um muro, adentraram, eu até acompanhei eles até a todos os cômodos da casa, que eles adentraram dentro dos quartos de santo, dentro dos banheiros, dentro dos apartamentos, no fundo do quintal, e a gente não encontrou. Depois eu fui ao banheiro, até o policial chegou até entrar ao banheiro e me pegar, né? E, e foi isso que eu vi. Depois já tinham acontecido de prender o Júnior, e os outros já estavam lá fora. Aí eu já não quis ficar, porque eu já estava com muita crise de ansiedade. E aí eu não fiquei para ver os fatos finais. Aí eu sei que todo mundo foi para a delegacia e a gente foi depois para acompanhar meu pai. Entendi. Entendi. A senhora chegou a ver, então, o policial em cima A do moto em cima do Júnior da e o moto. policial em cima da moto. Um em cima do outro, sabe? É. A senhora falou aí que acha que, né? A senhora falou aí como técnica de enfermagem que acha que a agressão foi muito violenta, foi brutal, que foi uma tentativa de matar ele. Conta pra gente mais, esclarece essa questão aí. Porque tem uma filmagem, né? Foi filmado Sim, isso. tem. Alguém filmou com o celular e, inclusive, parece que consta alguns trechos aqui no processo dessa filmagem, ou até tá completo, né? Como é que foi essa história do policial? O que o policial fez? Como botou a mão, o pé, a perna? Tem a história do capacete? Esclarece pra gente, já que a senhora presenciou, por favor. Olha, quando eu cheguei lá em cima, ele já estava no chão, todo ensanguentado. Saindo sangue pela boca, pelo nariz. E o policial em cima dele, com o joelho mesmo, o joelho em cima dele, e a moto em cima também. Então, eu não sei dizer se o policial, naquele momento o policial não estava batendo nele.
Isso deve ter sido, se foi lá fora, ou se foi, não sei, porque lá fora eu não tive conhecimento de nada, não vi os fatos lá fora. Só vi lá dentro mesmo. E foi nessa hora que eu falei, ele está morrendo. Eu sou técnico de enfermagem, larga ele, por favor, porque a gente não pode negar socorro, né? É omissão de socorro, é crime. Só que quando eu fui buscar alguma coisa para limpar, aí ele já não estava mais lá. A gente ainda tentou levantar ele, mas como ele estava muito fraco, ele não conseguiu. A senhora nos falou que a polícia, os policiais andaram pelos cômodos da casa, do centro, aí, vasculharam e não encontraram nada do que eles estavam procurando. É isso mesmo? Confirma? É isso mesmo que a senhora acabou de falar para a gente? Confirma, eles entraram dentro do barracão, que eu não sei se o senhor conhece. Não. Um centro espírita tem um barracão que lá dentro é cheio de cômodos. São cômodos que só quem é feito pode entrar, mas nós abrimos todas as portas para eles, eles entraram e verificaram que ele não estava lá. Entraram dentro do apartamento do lado e verificaram também que não estava. Lá nos fundos, eu disse até que tinha acesso, tinha um córrego lá no fundo, eu não sei se ele poderia ter saído por lá. Não chegaram a ir lá, não chegaram até ir ao córrego. E depois a gente subiu. Quando a gente subiu, um outro policial já tinha encontrado ele. A senhora conhece o Paulo Roberto há muito tempo? Conhece ele daí do local? Conheço ele do local, por ele ter um comércio ali, né? Tem um comércio. O que ele faz da vida? Então, ele tem aquele comércio, ele vende as coisas, bebida, um comércio, um barzinho. Tá? E ele mora no centro. Ele mora do lado, eu acho, se eu não me engano. Tá. Então ele mora do lado do centro espírita, né? E tem um comércio logo depois da rua, é isso? Na esquina. Na esquina. Então ele trabalha. A senhora sabe dizer se ele vende drogas? Não sei dizer. A senhora já viu ele com drogas? Nunca vi. Eu já vi assim a mãe dele comentar que tinha sérios problemas, que estava até tentando uma internação, que estava tentando um tratamento, mas eu nunca vi. No dia da apreensão, para finalizar, no dia da prisão aí, a senhora chegou a ver a droga que foi apreendida? Não vi, porque tudo ocorreu lá fora. Quando ele adentrou ao centro, a gente não teve conhecimento, não viu nada, não tinha nada com ele. Tá bom, Sueli. Muito obrigado. Muito obrigado. Por nada. Posso sair ou tenho que aguardar? Sueli, eu tenho uma pergunta, por favor. Doutora Joyce, boa tarde. Boa tarde, Joyce. A senhora presenciou alguma outra pessoa sendo agredida que não fosse o Paulo Roberto? Não, porque só o Paulo Roberto que adentrou, né? Ao centro. Então, não tinha outra pessoa com ele. Então, eu não vi nenhuma agressão. E alguma pessoa do centro foi detida? Foi levada à delegacia algemado? Sim, o policial até que acompanhou a gente até aos fundos do centro, ele foi bem ignorante com o que também chama Júnior, que é um dos filhos de santo da casa também, que estava presente. Eu ainda comentei com ele, vamos agir dentro da normalidade, vamos agir dentro do limite possível. E o policial simplesmente, limite possível, você vai ver o que é. Eu falei, isso é desacato à autoridade. Aí ele falou, não, eu falei para ele, isso é abuso de poder. Aí ele só falou assim, abuso de poder você vai ver nessa desgraça aqui. Então foi isso que teve. A agressão verbalmente teve, mas física não. Aí ele ainda foi com o ombro assim para cima dele. Eu tentei adentrar no meio, quem sou eu, né, para fazer isso, mas eu tentei para que não houvesse mais problemas, né, piores. Aí subi com o policial, pedi para o Júnior que ficasse lá embaixo, para ele não se meter em mais confusão. Quando eles saíram para fora, aí já agrediram ele, deram um soco no meio das costas dele. Foi a hora que eu entrei para dentro e eu não vi. Aí foi que me disseram, né, que aí essa parte eu já não vi. Que ele saiu algemado, ele até caiu no chão, eu até acompanhei ele até o IML para ele fazer o exame de corpo de delito. Ele quem que você disse? O Júnior, porque eu não sei o Júnior do Centro Espírita, sem ser o Paulo Roberto. Sem ser o Paulo Roberto, o Júnior o outro. Tá. Então foi uma abordagem truculenta dos policiais. Foi uma abordagem um pouco agressiva pelos xingamentos que teve.
e por ele partir para cima de pessoas que não tinham nada a ver. Todo mundo ficou muito apreensivo com aquela situação, porque eu nunca tinha presenciado uma situação daquela. E a situação do Paulo Roberto me deixou muito triste, porque os direitos humanos ele deve existir, independente do que a pessoa faça ou não. Eu, como profissional da saúde, sempre prezo por isso. Já pensou? Chega um estrupador e eu não vou atender porque ele estrupou? Isso é fora de ética, eu não posso fazer isso. Então, a forma que ele estava era muito comovente. Então, acho que não tinha outra opção a não ser a gente tentar fechar ali para tentar dar um suporte hospitalar para ele, porque ele precisava daquele atendimento médico. Eu até tentei ligar para o SAMU, mas eu acho que o nervosismo não deixou, porque na hora a gente fica muito nervosa. E não consegui nem ligar. Entendi. Tá bom. Muito obrigada, Sueli. Por nada. Não tem perguntas. Testemunha liberada. Posso sair? Pode sair. Doutor Weber, vai querer ouvir mais alguém? Obrigada. Só o Darlan, o Hudson Darlan, né?